Mais um vídeo do Cine Geek aí no ar. Eu, Vitor Diniz e Lani LaFlorian, de novo aí com os nossos vídeos. Acompanhem sempre, acessem o site do cinegeek.com.br, lá tem mais matérias, notícias, críticas. E agora a gente assume uma nova produção, Top 5, os 5 melhores filmes, e hoje os 5 melhores filmes de ação, na nossa opinião, e uma porcaria. Sim, tem que ter um lixo. Tem que ter um lixo, ninguém merece. Eu começo falando aqui, o primeiro filme que eu escolhi foi Indiana Jones, o Templo da Perdição, de 1984, direção de Steven Spielberg. É um filme que eu escolhi porque em 1984, depois do primeiro filme, o Indiana Jones, que foi Os Caçadores da Arca Perdida lá, é um filme que destoa de toda a série do Indiana Jones. Ele tem uma sequência de aventura sem interrupção, é uma coisa bem louca e chama muita atenção pelas cenas icônicas do cinema. Tem a cena do jantar, sim, cheio de bicho, que o povo começa a comer lá na mesa e sim, é uma cena muito copiada em vários filmes, lembrada, e na época foi a sensação. Tem a cena do cara que arranca o coração, né? Aquela perseguição louca, um vilão que arranca o coração de todo mundo. E é um filme que ele mistura muito bem tanto alívio cômico quanto terror e quanto aventura e ação. Ele conseguiu colocar na sequência certinha. Hoje é muito complicado fazer isso, a gente vê nas produções que a gente tem agora, principalmente colocar cena de terror, né? Tem toda a cena do ritual lá, com alívio cômico. A direção é do Steven Spielberg e é um filme produzido e roteirizado também pelo George Lucas. Os dois entraram num conflito, o George Lucas queria uma versão sombria e o Spielberg não. Então versão Nolan. Exatamente. Aí acabou sendo essa obra-prima, você acredita? Pra mim, a gente tem o Harrison Ford como Indiana Jones, tem a Kate Capshaw como Willie Scott, que sim, ela foi fantástica como atriz, assim, ela foi o alívio cômico, ela é a mocinha que tem que ser resgatada, e ela é assim, tipo, toda dondoquinha, sabe? E ao mesmo tempo ela tem uma personalidade muito forte, né? Ela joga perfume em todo mundo que tá fedendo, né? Ela é resgatada, dá um tapa na cara do cara que resgatou ela, tipo assim, ai, seu safado, como assim você me resgata? Agora você vai ter que me ter. Ela é toda... E tem assim, foi um filme que apesar de todas o tema adulto, né, de bicho, de vilão, querendo arrancar coração, tem o Jonathan Cohen como Shorthound, que é uma criança que, assim, em toda aventura, né, se coloca um menino e ele é super adulto e ele na aventura acabou sendo, assim, a inspiração de todas as crianças da época que saiu o filme, então toda criança se identificava. Outro filme que eu quero citar aqui é o Robocop, de 1987, a direção do Paul Verhoeven, e é um filme muito crítico na época, além de ser taxado como extremamente violento, mas as crianças super curtiram. Gráfico, né? Muito gráfico, a direção de fotografia perfeita, incrível, os efeitos especiais para a época, né? A gente, né, cagava na calça quando via aquele robozão lá que encarou o Robocop. Na hora que ele saiu do controle, saiu matando todo mundo, você mijava nas calças, mas meu Deus, né? E ele aparece aqui na minha lista principalmente pelas críticas que ele faz ao autoritarismo, a ganância, a privatização, capitalismo e a gentrificação, e também críticas em relação à natureza humana, a violência, a banalização da violência, o crime. A década de 80 ela foi conhecida, né, na questão do cinema, justamente por essa questão gráfica dos filmes violentos, né? É tudo muito explícito, muito para chocar, muito vívido a cena de violência. E o Verhoeven, ele ficou conhecido notadamente por isso, não só pelas críticas sarcásticas que ele coloca, as críticas inteligentes, mas justamente pelo visual da ação, né? Sempre muito
gráfico, muito explícita a violência. E sem falar também que no Robocop a gente vê a máquina surgindo, né? E aos poucos ela se tornando humana. Quando ele vai buscar os caras que assassinaram ele, vai buscar a família dele, é uma evolução tipo o homem vira máquina e a máquina de repente começa a evoluir para ser humano. Então isso aí fantástico, é um filme, sem falar das cenas de ação, né, de tirar o fôlego, Robocop explodindo tudo, matando todo mundo. Isso aí. Bom, o filme que eu vou comentar aqui, que marcou realmente a minha infância, é o Senador do Futuro 2, né? O Senador do Futuro 1 ele teve a sua importância, mas eu acho que o 2 ele veio para arrebatar. Não só pela qualidade da produção, não só qualidade técnica, mas do roteiro mesmo, né? Essa ideia de colocarem o Arnold Schwarzenegger, que tinha feito um vilão, isso foi uma atitude corajosa, né? Ele fez um vilão no Senador do Futuro 1 e coloca ele aqui como o mesmo personagem, entre aspas, mas agora fazendo o papel do mocinho, para resgatar, para salvar os protagonistas, né? E eu acho que me marcou muito também pela trilha sonora, as músicas do Guns N' Roses, aquela no auge da época do hard rock dos anos 90, né? E também justamente porque uma protagonista forte, feminina, que é a Sarah Connor, que muitas mulheres se identificaram com ela, né? Ela não é mais aquela mocinha dos anos 80, sempre muito frágil. Do primeiro filme. Querendo ser resgatada pelo mocinho e tal. Não, ela é mulher forte que tá ali pra salvar o filho, pra lutar pela sobrevivência. Enfim, veio justamente pra quebrar essa imagem que tinham feito da mulher no cinema nos anos 80, né? Eu acho que tá figurando na minha lista de filmes mais importantes. Um outro filme também que me marcou muito é o Kill Bill. Adoro. Agora, os dois volumes, né? Eu acho que muita gente tenta separar os dois filmes. Volume 1, volume 2. O 1 é melhor que o 2, o 2 é melhor que o 1. Eu acho que a obra tem que ser encarada como uma só, Kill Bill, né? Sim. Lançado em 2003 e 2004. Novamente, agora o Tarantino nos traz também uma heroína, uma mulher no papel de protagonista. E ela não é uma mocinha, né? Ela é uma assassina sanguinária. Ela foi uma mercenária durante muito tempo. Ela não é uma personagem, entre aspas, boa, né? Com uma boa índole, uma boa moral. Ela é uma assassina. É um anti-herói, né? Uma anti-herói. E ela veio marcar essa coisa do filme do Tarantino, da vingança tarantinesca. Sensacional. Muito sangue. Não só graficamente falando, mas todo o enredo de você pegar um personagem que não seja um personagem tecnicamente bonzinho, né, de boa índole, pegar uma pessoa quebrada e transformar ela no seu herói, né? Enfim, esses são os dois filmes. Maravilha. E a gente tem também que falar do quinto, Mad Max, Estrada da Fúria, que foi aclamado pela crítica. Os críticos estão aí babando pelo filme. O filme realmente é uma obra de arte. Mad Max. Chupem Mad Max. Assistam no cinema e, por favor, façam esse favor pra vocês. Assistam 3D, legendado. Lógico. Façam esse favor a vocês. Vale a pena porque a cena final vale todo o investimento do 3D. E é um filme, Mad Max sempre foi um filme aclamado, sempre envolveu muita crítica, feminismo, né? A gente tem a Tina Turner como uma vilã, botando pra quebrar, né? E ela sendo mulher e negra, e é uma vilã que, tipo, não é uma vilã, todo mundo impressionado, porque ela atua no filme assim como uma anti-heroína, na verdade. Sim. E aí a gente agora tem nessa versão a Charlize Theron como furiosa, maravilhosa. Não me olha, Charlize, que eu apaixono. Ela consegue transmitir todo o poder da personagem dela com apenas os olhares. E é um filme muito crítico, traz inúmeras referências. Sim. Além de você vivenciar um espetáculo audiovisual impressionante, ele quebra esse estigma de um filme de ação. Você ter sempre cenas muito rápidas e desconectadas, para dar aquela falsa sensação de que as cenas estão correndo, mas na verdade você fica até meio tonto. Não, a câmera geralmente parada, você sempre tem noção do que está acontecendo naquela cena, não é aquela coisa que você não sabe o que está acontecendo, tudo muito adrenalina, muito louca. É uma coisa que é orgânica, as cenas são orgânicas. O George Miller, ele teve sacadas muito impressionantes de pegar tomadas de cima para você ter noção de onde que os personagens estão, o que está acontecendo, e você ter aquela
deserto, aquela imensidão, aquele Fantástico. solo hostil e infértil. É impressionante. E ele resgatou aquilo que a gente perdeu nos filmes de ação, que é a sequência de ação ininterrupta, com uma história simples para passar mesmo uma ação. Uma história simples, entre aspas, né? Porque vem carregado de A crítica. narrativa é simples, mas como a gente fez escreveu uma crítica agora sobre a análise dessas ideologias, a narrativa é simples, mas ela contém várias críticas embutidas, né? Contra a religião, contra máquinas de guerra. Sim. Tem uma ideologia muito feminista. Isso eu nem preciso analisar muito o filme para perceber que isso realmente ocorre. Mas a finalidade do roteiro, que é o quê? É a fuga da Charlize Theron, essa redenção, e aquilo basta. Não é aquela coisa mirabolante de gente voltando à vida, De forma muito né? De inteligente. coisas que, De forma muito inteligente, o filme não perde tempo para explicar o que aconteceu no mundo. Ai, Por que Immortan Joe ele chegou naquele ponto de ser o ditador daquela sociedade? Não, ele te aponta, olha, o mundo é assim, não importa, o mundo se tornou isso. Ele aponta as críticas assim sutis e outras nem tão sutis assim, né, sem parar muito tempo para explicar aquela trama. Ele coloca você para pensar sobre aquela trama. Isso já mesmo. basta. é isso aí. E ele lembra muito, né, nessa sequência de ação ininterrupta, o Indiana Jones que a gente viu, que eu falei. Ele tem a mesma sequência de ação e corre contra o tempo e tudo mais. Sim. E ao mesmo tempo vem cheio de crítica, vem cheio de aventura. A primeira cena do filme é uma cena de quase 1 hora, sem exagero, né? Então, assim, é 1 hora que o tempo passa voando, você nem percebe, você não tem tempo para respirar. É uma coisa impressionante o ritmo que o filme estabelece. São 2 horas de filme que você não vê passar. Isso aí. E agora a gente fala dos filmes ruins de ação. Acho que você vai falar de um, eu vou falar de outro, né? Então, pra mim, o top do lixo é Transformers. Realmente. Eu acho que o Michael Bay, eu tenho uma relação de muito ódio com o Michael Bay, porque eu acho que ele é um desserviço para a arte, né? Ele representa toda aquela ganância de Hollywood de fazer um enlatado, e ele continua fazendo porque vende, porque tem público. Ele pode fazer 10 Transformers e vai ter público. Eles vão falar que Velozes e Furiosos também tem, mas isso a gente vai falar depois. Né? Eu vou falar. Mas assim, eu acho ele um completo desserviço pra arte. Ele perpetua aquela ideia machista de ficar colocando closes em slow motion no corpo da mulher, tratando ela como um objeto. São histórias totalmente desconexas, sem sentido, uma narrativa pobre. E Nossa. a fotografia é um lixo. É tudo muito artificial, é uma adrenalina artificial que ele põe na cena. Cenas totalmente desconectadas, e ele mexe a câmera pra dar a sensação de movimento, e é uma bosta. Sim. Falando de Velozes e Furiosos, é muito triste ver a decadência do cinema da franquia. O primeiro filme tinha o objetivo de mostrar corridas ilegais, e agora o que virou Velozes e Furiosos? Não sei. Não dá pra... É a ideologia que o Michael Bay impõe, tá vendendo, igual, faz o próximo. E vai ter o Velozes e Furiosos 8. E as mulheres também aparecem no filme super abusadas, né? Ao mesmo tempo que ele coloca a Michelle pra ressuscitar só pra satisfazer a vontade do protagonista de ter sua heroína, e ela vai lá, salva o mundo pra satisfazer ele. E não Porque só precisa isso. ter uma parceira fantástica, E não mas só que não isso, seja melhor que ele. Eles tentam artificialmente colocar. Eles tentam colocar a personagem da Michelle Rodrigues como um ponto de fuga pra falar que é uma personagem feminista. Olha, pra você não falar que o filme é machista, só tem homem que dirige nos carros de corrida, a gente coloca uma mulher. Só que ela é totalmente um estereótipo de uma mulher masculinizada. E é um estereótipo assim, forçado, porque não condiz com o clima do filme. Porque ao mesmo tempo que você tenta colocar uma personagem forte, feminina, você tem todo o tempo closes de corpos femininos ali. Mulheres banhadas a ouro. Que estão né, ali, elas não guardam estão o ali pra troféu. correr. A única personagem que tá ali pra correr é a Michelle Rodrigues. Elas estão ali pra se mostrar o corpo, curtir, né, os corredores. Extremamente machista, totalmente dispensável. Sem falar que o filme deveria se passar em Krypton, porque todos os personagens são igual o Superman. Com certeza. Em si. Um Bater carro. de frente? Não dá nada. Rolar sai uma assim. ribanceira, tiroteio, dar soco na cara do outro, mandar a cara dele na parede de vidro, nada. Depois fala do MacGyver. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi o Cine Geek Top 5. Acompanhe porque vai ter mais
vídeos, Desde que outros já estão temas. também. Entre aí nos comentários, manda pra gente, a gente escolhe os melhores filmes ou os melhores itens de algum filme, alguma coisa bem legal. E aí a gente fica por aqui. Até mais, pessoal.